Boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos a esta reunião. Hoje nós vamos receber com muita alegria a Nilva de volta à nossa casa para nos falar, nos instruir, né? E o tema dela é bem e mal sofrer. Então, para ouvi-la, vamos fazer uma prece, entrando em sintonia com a espiritualidade que aqui nos recebe. Através do amor de Deus, do nosso Mestre amado Jesus e de nossa Mãe Maria, que nos cuida do plano espiritual, nos acolhe nos seus braços maternos, também nos instrui através do seu amor dos trabalhadores aqui presentes, ajudando a nós e a todos os nossos irmãos. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe sempre, que abençoe a nossa irmã, que vem trazer com a sua alegria que lhe é própria, os ensinos de Jesus e toda a instrução que ela veio nos trazer com tanto carinho. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de vida na terra para aprender, para trabalhar, para servir e para amar. E mais uma vez te agradecemos por toda a bênção, por todas as bênçãos que nos dá. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu sou psicóloga. Eu passo o dia inteiro ouvindo dor. Quando as pessoas estão bem, elas vão embora. É para isso que eu sirvo. Mas vira e mexe, pelo menos assim, uma vez a cada sessão, ou pelo menos em alguns momentos do dia, eu preciso trabalhar com a pessoa. Como aproveitar de verdade o sofrimento? Eu acabo tendo uma clientela grande a nível de espírita, e eu percebo quanto que os conceitos muitas vezes não são entendidos na vida, no dia a dia, que é o que importa. Então, eu escolhi o bem e o mal sofrer. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que nós consigamos perceber se a gente consegue apreender da dor e do sofrimento o crescimento e o desenvolvimento. Tá? Estou me baseando no item 18 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Tá? Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa as consolações, desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio que a alma, contudo não para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, ele quer ir para a batalha, ele é preparado para isso, ele sabe que ele só vai galgar novos patamares se ele se experimentar. Ele, quando está lá no quartel, ele não vai se desenvolver. E aí vejam, bem-aventurados os aflitos. Pode ser traduzido como bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor vem o repouso. Então, essa é a sustentação evangélica do bem sofrer. Mas vamos trazer isso para a nossa vida? E eu escolhi especialmente um tema, que é um dos que eu mais
Eu poderia pegar todos, mas daí ia ficar tudo muito amplo. Então eu escolhi pegar relacionamento, casamento, para a gente conseguir entender e até abstrair para as outras coisas. Então, todo sofrimento é bom para a gente crescer? Tem um jeito eficiente de sentir a dor, de passar pela dor? Vamos ver se eu consigo responder ao final? Vamos usar os princípios espíritas, tá? Que, focando principalmente na questão de Deus, espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a imortalidade da alma. Então, veja só. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Por quê? Porque estamos num planeta que está no início da escala. Então, veja só, nós estamos num mundo de provas e expiações. A atual situação da Terra, o mal predomina. Os espíritos se caracterizam pela ignorância, pelo desejo ainda do mal e todas as más paixões. Esses são os seres que habitam a Terra. Os outros? E nós. Só para ilustrar, então, está claro que o que predomina aqui ainda é a imperfeição? E, quando a gente é jovem, a gente sonha um dia encontrar o nosso príncipe encantado e ser feliz para sempre. Algum de vocês não cresceu com essas historinhas? E, gente, eu só paro para pensar, coitado do homem. Veja que nessa história, eles têm que salvar a princesa e fazer ela feliz para sempre. É um fardo fácil? Condiz com o que a gente entende dentro do espiritismo? Olha só. Então, vem a pergunta. Quem sou eu? A gente teria que ser capaz de responder todas essas variáveis. Então, quem sou eu? Não sei. Quem é o outro? Lembra, estou falando de relacionamento. Então, não sei quem eu sou? Para eu saber quem é o outro, eu teria que saber todos esses dados. Então, não sei. E aí? O que precisaria acontecer para um relacionamento ser bom? Olha só. Teria que ter uma comunicação aberta, respeito mútuo, tempo de qualidade, apoio recíproco, resolução saudável de conflitos, porque eles vão existir, intimidade em alta, comprometimento no dia a dia, autocuidado, confiança, reconhecimento e gratidão, objetivos e interesses em comum, flexibilidade, paciência e bom humor, fidelidade e lealdade. Qual é o nível evolutivo desse espírito que consegue fazer tudo isso? Seria um espírito já evoluído? Mas quem está aqui na Terra? Só para lembrar, espíritos ignorantes, com todas as más paixões, com o desejo do mal ainda, começando a ter o desejo do bem, com um orgulho e egoísmo. Então vamos voltar lá. Quem sou eu? Quem é o outro? Já entenderam a complexidade dessa brincadeira de relacionamento? Qual é a chance de acontecer um relacionamento saudável com os espíritos encarnados na Terra? Lembra da batalha? Então, no mundo de provas e expiações, acontecem casamentos felizes? É regra? Então,
Casamento é uma das batalhas que o ser humano é convidado aqui na Terra. É. E eu passo o dia inteiro ouvindo. Por que ele não fez isso? Por que ele me traiu? Ele não reconheceu. É mais mulher, tá, gente? Então eu vou usar o discurso dela. Mas também tem os homens. Eu faço tudo por ele, ele não reconhece. Eu o amo tanto e ele não demonstra o amor do jeito que eu sinto. Me sinto amada. Né? Tem um livro bem conhecido popularmente, que é 5 Linguagens do Amor. E é bem interessante, porque ali a própria ciência mostra que o jeito de cada um demonstrar o amor e de se sentir amado é diferente. Então pensa, se dois têm um estilo diferente, o outro pode dizer, mas eu amo, eu faço tudo por ela. E ela fala, ele nunca faz o que eu gosto. Eu costumo brincar, gente, eu não gosto de chocolate, tá? Eu vim com algum defeito de fábrica, não sei explicar. Mas o meu marido não conseguia entender isso. Na cabeça dele, todo mundo gostava de chocolate. E cada vez que ele queria me agradar, ele trazia alguma coisa de chocolate. Porque se ele ganhasse, ele ia gostar. Ele não conseguia entender que talvez algum café especial ia me deixar muito mais agradada do que o chocolate. Então, vejam só. Vamos tentar ter um pouquinho mais de clareza de por que a gente sofre tanto com os relacionamentos. Somos um espírito imortal. Então, vejam só. Qual é a minha idade espiritual? Qual que é a idade espiritual do meu companheiro? Se um é mais primitivo, o outro já caminhou bastante, eles vão estar na mesma sintonia? Se um já se empenhou mais intelectualmente, o outro menos, eles vão se entender intelectualmente? Temos a inteligência emocional, que tem a ver com flexibilidade, capacidade de lidar com conflitos, capacidade de olhar a dor do outro. Se cada um está num nível diferente, vai funcionar? E vejam, eu não sei a minha e nem a do outro. Qual é uma das maiores dores que eu acompanho? Traição. E aí as pessoas me dizem assim, como que ele me traiu? Como que ela me traiu? Vocês conseguem ter noção que fidelidade é um valor que poucas pessoas conseguem? Agora nós temos ainda as traições virtuais, que fica tudo mais fácil. Está ali, cada um deitado na cama, no seu celular e pode estar conectado com outra pessoa. Então, de verdade, e olha, são 34 anos no consultório. Antigamente, eu só ouvia as mulheres reclamando dos homens traindo. Hoje, ouço as mulheres também traindo. Aí, se eu fosse olhar só pela minha amostragem de consultório, eu diria assim, que as pessoas não se tornaram mais fiéis, as pessoas se tornaram menos fiéis. E aí eu paro para pensar, por que as pessoas, elas contam que quando ela ama, quando ela se compromete, tanto ela quanto a outra pessoa vai conseguir ser fiel? No mundo de provas e expiações. Gente, poucas pessoas conseguem ser fiéis. Lembra? Mundo de provas e expiações, espíritos mais primitivos. Fidelidade é algo refinado, é algo
num nível maior. Como que todo mundo casa esperando a fidelidade? Eu sei que todo mundo faz isso, mas se a gente olhar com a visão mais ampla, faz sentido? Tá. E aí vamos pensar o seguinte. Esse casamento pode estar sendo uma expiação para mim? De eu ter essa conexão com essa pessoa e ter que passar por coisas que eu já fiz passar? Porque quem era eu ontem? Uma edição pior do que eu sou hoje. Então, talvez as dificuldades, as diferenças que a gente tem a ver com o meu processo de expiação. Ou de reparação. Queria lembrar uma piada de pato que eu vi uma vez sobre relacionamento. Vou ver se até a próxima vez eu consigo lembrar. Que eu sei que tinha alguma coisa a ver com quem estava espiando e quem estava reparando. Temos também que pode ser provas. Aquele companheiro vai trazer certas circunstâncias que eu já estou pronta para passar. Aqui o negócio complicou. Eu tenho um grau obsessivo. O outro tem um grau obsessivo. A gente é invigilante. A gente enrosca por qualquer coisa. Os obsessores vão ter um meio de cultura para fazer a festa? E se dentro desses meus obsessores está aquela pessoa que eu traí, aquela pessoa que eu brinquei com o sentimento, vai ser fácil para ela influenciar o meu companheiro para ele fazer isso comigo? Se eu não tenho o hábito da oração, se eu não tenho o hábito do evangelho na minha casa? Em quantos nós estamos nos relacionando? Quando a gente lê os romances espíritas, né, normalmente quando estão lá fazendo as visitas, normalmente tem os encarnados mais os desencarnados que habitam aquela casa. Cada um também tem um nível de proteção. Se está acessando ou não, vai fazer diferença na qualidade da relação? Vai. E também, para uma relação ser harmoniosa ou não, nós temos realmente qual foi o nível dos vínculos que aconteceram no passado. Se está meu marido, aquele que eu traí da outra vez, é natural que ele, de repente, não confie em mim? E eu viro e falo assim, eu nunca dei margem para ele desconfiar de mim, por que que ele não acredita em mim? Nessa vida eu não fiz nada. Um, de repente, já está no nível de fazer alguma contribuição, a outra pessoa acha que tem que fazer toda a contribuição só para ela, que amar é... Gente, eu acho tão interessante. Aqui eu acho que vale a pena um esclarecimento. As pessoas costumam achar que quem ama se torna um espírito evoluído. Porque quem ama é capaz de ser fiel, é capaz de perdoar, é capaz de se sacrificar. Bom, primeiro, gente, quem aqui na Terra consegue amar de verdade? É uma pergunta. Respondo. O mais próximo de um amor de verdade é o nosso amor maternal ou paternal. Enquanto os filhos se comportam bem. Aí eles vai ser posto à prova quando eles são mais difíceis. Se não, então vamos lá. Existe quem consegue amar. E, a partir do momento que ama, tem esse sentimento e esse sentimento é forte. Todas essas outras características são transformadas por essa conexão? Não é muito infantil? Boa parte das reclamações, das dores, das angústias tem a ver com a pessoa esperar que, primeiro, que
Se eu consigo amar e fazer isso, o outro também teria que ser capaz. Sou boa de matemática, tá, gente? Todos vocês vão ser? Quem eu amo vai ser? Porque eu sou? Gente, de verdade, boa parte da terapia no consultório tem a ver com a gente conseguir mostrar para a pessoa como ela pensa, infantilmente. Como é a vida e o que dá para ela fazer com as coisas do jeito que elas são. Nós ainda somos primitivos, nós somos crianças. Nós queremos ser felizes num planeta de provas e expiações. Vamos conseguir? E aí? Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Vocês acham que o casamento é uma batalha? É uma condição onde realmente nós temos condições de nos desenvolver, espiar. O outro hoje mesmo, eu estava atendendo 50 anos de um relacionamento. A pessoa, 95% do tempo, é boa. Mas 5% do tempo vira um monstro. A esposa nunca sabe quando o monstro vai aparecer. Normalmente é quando é contrariado. E aí a pessoa olha e fala assim, mas como que ele é assim? Sendo. Ele está nesse nível evolutivo. Ele já consegue ser legal 95% do tempo. Ah, mas um dia desses, um paciente me mandou uma postagem que falava alguma coisa assim, que quem fica num relacionamento ruim está escolhendo ficar num relacionamento ruim, que a gente tem que buscar o amor que a gente merece. Aí, que ela queria justificar uma coisa que ela estava vivendo, aí eu parei e pensei, eu concordo com a pessoa que escreveu. Só que, para essa pessoa vir buscar aqui no mundo alguém que a ame como ela merece, ela tem que ser capaz de uma coisa. Ficar sozinha. Até que ela merece chegar. Aí eu falei para ela assim, e quando você estiver sozinha, sentindo solidão, vai ser a pessoa que escreveu esse texto que vai vir te consolar? Você dá conta hoje de ficar com um amor que é bom até uma certa parte, mas tem outras que não é? Porque, gente, hoje tem também uma cultura de que, digamos, no sentido da gente se valorizar, da gente se amar, mas quando a gente fala de relacionamento é praticamente impossível. Teriam que ser pessoas evoluídas. E até assim, as mulheres querem um príncipe encantado. Mas nós somos uma princesa? Como é que a gente pressupõe que a gente é? Então, vejam só. Tem o bem e o mal sofrer. Tem o sofrer efetivo. Eu estou frustrada. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Nós, espíritas, entendemos que nós temos que sair do primitivo e nos desenvolver. Nós temos que aprender a amar. Só que nós só vamos conseguir se a gente reconhecer aonde a gente está. Então, vamos lá. Meu companheiro fez alguma coisa. Eu reconhecer a minha frustração é importante? Se eu negar a minha frustração, o que vai acontecer? Eu nego uma, nego duas, nego três, de repente eu explodo. Porque, gente, nós não somos evoluídos ainda. Agora, vamos lá. Por que eu faço muitas vezes com a pessoa?
Assim, tá, o que você estava esperando? Ah, eu estava esperando que ele entendesse que eu tive um dia difícil. Baseado em que você ficou esperando isso? Ah, porque eu estava precisando. Tá. Se você falou para ele, não, mas ele não viu. Pelo jeito, não. Se sentindo mais frágil ou carente. Ah, mas não tinha que ser? Baseado em quê? Gente, parar para avaliar por que a gente está frustrado, o que a gente estava esperando, é importante. Como que a gente vai mudar o que a gente sente para olhar as nossas emoções? Mas não é negando. Gente, não é por acaso que Eurípides teve que cuidar de um hospital psiquiátrico espírita. Porque os espíritas não entenderam que não é negando o sentimento, é transformando. Isso dá trabalho. Então, eu estou com raiva, porque eu estou frustrada. Por quê? Porque estou esperando o que ele não me dá. O que eu posso fazer com isso? Abrir mão de esperar. Ah, mas eu vou aceitar isso. Tá, então você tem a opção de o que você faz já que ele é assim. Você pode ir embora. Ou você pode entender que não vai ser ele que vai te aconchegar quando você precisa. Você não tem uma amiga? Você não tem uma forma, alguma coisa que você possa fazer quando você estiver carente para você voltar ao teu centramento? Mas tinha que ser ele. Baseado em quê? Você não me falou que ele é bom nisso, nisso, nisso? Para essas coisas você pode contar com ele, mas para isso você não pode. Ah, mas não é justo. Planeta de provas e expiações. A justiça aqui, né? Vamos lá. Se ela tivesse em condições de ser um espírito já para um mundo de regeneração, ela estava lá e estava com um companheiro adequado. Então vocês entendem que o bem sofrer implica, tá doendo. Por quê? O que eu esperava que eu não tenho? O que eu tenho que pensar? Porque, gente, todas as situações vão acontecer de novo no futuro. Todas. Não se enganem. Então, o que eu faço da próxima vez? Mesmo que a gente não consiga, se a gente tiver com essa postura, vai chegar o momento que a gente consegue agir diferente. Ponto. Evoluímos. Subimos um degrau. A gente poderia trabalhar todos os outros aspectos, pais, filhos, ambiente de trabalho. Mas no fundo, gente, normalmente a gente está esperando comportamentos equilibrados e evoluídos de espíritos que estão no planeta de provas e expiações. Nós estamos buscando a coisa errada no lugar errado, ou a coisa certa no lugar errado. O que nós podemos fazer para a gente se desenvolver? Para a gente poder estar no nível de estar com os espíritos evoluídos? Espero que eu tenha ajudado, pelo menos ter um pouquinho mais de clareza dentro de relacionamento. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos-te a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Pedimos que tenhamos clareza para que possamos perceber quais são os nossos desafios. E lembrando que aqui é um lugar de desafio, não uma colônia de férias. Enfrentemos, não fiquemos brigando com o porquê as coisas acontecem. Pai, que aprendamos a ser resignados, que aprendamos que estamos na melhor condição, que o fardo que está na nossa vida é de acordo com a nossa capacidade. Que possamos confiar em toda a equipe espiritual que nos auxilia na encarnação, para que consigamos ter clareza do que fazer nessa circunstância que nos machuca. Que assim seja. Obrigada.